Senhor meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ao longo deste tempo pascal em que nos encontramos, é frequente a recorrência ao Evangelho de São João, talvez o texto evangélico mais profundo, mais teológico, até porque os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, procuram sobretudo fazer um resumo da vida de Cristo. João, mais do que um resumo, nos oferece uma meditação a propósito daquilo que o Senhor fez e a propósito também daquilo que o Senhor nos disse. E hoje mesmo corresponde um texto do capítulo 12º do discípulo que o Senhor amava, em que se recorda que numa ocasião Jesus levantou a voz e disse: "O que crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como uma luz, para que todo o que crê em mim não fique nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O que me despreza e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Com efeito, eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me prescreveu o que eu devia dizer e ensinar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que digo, digo-as como meu Pai me disse." Palavras de Nosso Senhor que nos recordam que crer em Cristo é crer em Deus. Não é apenas crer num homem, certamente Jesus Cristo é também verdadeiro homem, mas ele é também, como a sua ressurreição provou, verdadeiro Deus. E Cristo não é apenas Deus, mas é também a palavra de Deus, o verbo do Pai, a revelação que Deus fez aos homens. Essa revelação, esse comunicar de Deus à humanidade é iniciado muito antes da vinda de Cristo, mas é em Cristo que se completa e, de certo modo, até se conclui. E por isso, para a nossa salvação, é importante acreditar em tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Cristo aqui também volta a insistir numa comparação frequente nos Evangelhos, a comparação com a luz. Cristo é a luz que ilumina. Sabemos que nem sempre assim foi entendido, até os autores iluministas, racionalistas, às vezes até anticristãos do século XVIII e XIX, até propunham uma contraposição entre as trevas cristãs. Até diziam que a Idade Média, que foi um tempo essencialmente cristão, era uma longa noite de 1000 anos, e, por fim, a aurora da razão, a aurora do conhecimento, que teria surgido quando os homens teriam posto de lado a fé para se deixarem guiar apenas pela razão. Mas, na verdade, em nome dessa razão, fizeram-se grandes atrocidades. Basta pensar, por exemplo, na Revolução Francesa, que também teve coisas positivas, mas foi também a origem de grandes injustiças. Outras revoluções, como a Revolução Soviética, a Revolução Comunista Chinesa, também realizadas em nome da razão e contra Deus, e que foram a origem de grandes injustiças. Não há razão para essa contraposição entre a luz da razão e a luz da fé. Aliás, a razão também nos foi dada por Deus, mas a razão é limitada e, por isso, não pode ir muito além
daquilo que é suscetível de ser demonstrado pela nossa mente. E precisamente por isso é que Deus, para completar o nosso conhecimento, se nos revelou. A luz da fé vê mais longe, vai mais fundo, vai às origens do universo, vai às razões pelas quais Deus criou o mundo, nos criou a nós também, e também nos explica aquilo que a razão não pode conhecer, qual é a nossa finalidade, qual o nosso destino. Por isso, muitas vezes a razão, sim, que nos deixa imersos nas trevas do desconhecimento e da ignorância. Não sabemos qual a razão da nossa existência, poderíamos até admitir que somos como uma espécie de um ratinho que está preso numa jaula, mas não sabe a razão da sua existência. Pela fé, graças a Deus, sabemos que fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança e que Ele é também o nosso destino. Mas também é bom ter presente, e Nosso Senhor assim diz nesta passagem do Evangelho que agora estamos a meditar, que Deus não veio ao mundo para satisfazer a nossa curiosidade. Deus veio ao mundo para nos ensinar o caminho da salvação. Por exemplo, das coisas que nós gostaríamos de saber, por exemplo, como é que vai ser o fim do mundo, ou como é que Deus criou todas as coisas, que nós não sabemos, nem temos possibilidade de saber. Mas também não interessam, essas coisas não são necessárias para a nossa salvação. Mas tudo aquilo que sim importa para que cheguemos ao céu, isso sim está dito, está presente na mensagem de Jesus, que a Igreja conserva, que a Igreja explicita, que a Igreja ensina também, porque esse é o caminho da salvação. Se vou ao médico, o médico se calhar manda-me tomar um remédio, se calhar proíbe-me um certo alimento, impõe-me uma dieta, obriga-me a fazer uma certa ginástica. Está bem, é possível. Eu não vou perguntar ao médico porquê, ele não vai ter por que me explicar o princípio ativo dos medicamentos que me receitou. Eu acredito nele e, portanto, acredito também na eficácia daquilo que me manda. E assim na Igreja temos que acreditar, às vezes compreendemos a razão de ser das coisas que devemos fazer ou das coisas que temos que evitar, outras vezes não importa, porque se é a Igreja que me o diz, é Nosso Senhor quem o diz, e o diz para a minha salvação. Temos um exemplo extraordinário de alguém que soube ouvir e pôr em prática aquilo que lhe foi dito. Por 2 vezes Jesus fez esse elogio da sua mãe. Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem e põem em prática. Nossa Senhora soube ouvir. Havia essa capacidade para escutar aquilo que lhe era revelado por Deus, mesmo quando a mensagem podia parecer quase incompreensível. Como quando o anjo lhe diz que vai ser mãe por ação do Espírito Santo, de quem Nossa Senhora até então nunca tinha ouvido falar. Mas Maria soube ouvir, e não só Maria soube ouvir, como soube pôr em prática aquilo que lhe tinha sido dito. Não perguntou, mas é possível, isto é razoável, isto é lógico, como é que isto se compreende, como é que isto se demonstra, como é que isto se prova. Não, Nossa Senhora ficou com a certeza que essa era a vontade de Deus e, de facto, tinha boas razões para assim pensar. Isso era suficiente. Se é isto que Deus quer, se é isto que o Senhor me pede, pois faça-se em mim a sua vontade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a nós também essa mesma compreensão e obediência na fé, na feliz certeza de que esse é o caminho da nossa salvação e que, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, temos garantido também o céu. Mas isso não é só para nós, é também para todos, a quem devemos transmitir, a quem devemos ser a palavra que dá luz, que ilumina, como João Batista, que era uma luz ardente e luminosa e que a todos fazia participar da sua luz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática
minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.